Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, estamos na Terça-feira Santa, dia em que Jesus pré-anuncia a traição de Judas, e não somente a traição de Judas, mas também a negação de São Pedro. E nós podemos ver que existe uma tristeza que é produzida segundo o mundo, que traz um certo remorso, mas também existe uma tristeza que é produzida segundo Deus. O Espírito Santo vem até nós e traz em nós uma tristeza que podemos dizer que é positiva e que traz arrependimento. Vejamos aqui a traição, o anúncio da traição e o anúncio da negação. E vamos nos colocar dentro desse evangelho hoje. Naquele tempo, o evangelho é tirado de São João, capítulo 13, versículo 21 ao 33, depois versículo 36 ao 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Aqui ele está falando da traição de Judas. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Ou seja, se Jesus chega para nós, para a igreja, e diz: olha, aqui nesse meio alguém vai me trair. Alguém vai me trair. Qual era o primeiro ato? Era ficarmos pensando: quem será o traidor? Ninguém jamais diz: sou eu, ou pensa: sou eu mesmo, ou declara: sou eu o traidor. Não, a gente fica pensando para o outro, é o outro. Quando diz esse evangelho é para fulano, é para ciclano. Se fulano estivesse aqui, se ciclano estivesse aqui, um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão, Pedro, fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Ou seja, as pessoas vão querer saber quem é o traidor. A pessoa vai querer saber quem é. Só basta alguém dizer assim na comunidade: olha, eu fiquei sabendo que uma pessoa produziu tal escândalo. Todo mundo vai ficar querendo saber quem é, quem foi, como foi. Então, o discípulo que Jesus amava, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Olha, Jesus sinaliza que o traidor será aquele que vai comungar nas duas espécies, no pão e no vinho. Depois do pedaço de pão, ou seja, depois que Jesus dá a Judas a Eucaristia, o pão molhado no vinho, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Como assim, Denis, depois da Eucaristia? No capítulo 11 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai dizer que aquele que come e bebe o corpo e o sangue do Senhor, sem discernir que é o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. E foi isso que levou Judas a fazer o que fez: comungar em um estado sacrílego. Que Deus nos abstenha disso. Nenhum dos presentes compreenderam porque Jesus lhe dissera: o que tens a fazer, faze logo. Como Judas guardava a bolsa comum, pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Então veja, Judas saiu imediatamente e era noite. Porém, meus amados irmãos, o Filho do Homem é glorificado até nas negações que são feitas a respeito dele, ou até nas traições que ele sofre. Veja o versículo 31. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus Pai, foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Jesus já estava falando ali da sua paixão. E Jesus continua: filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, aqui nós podemos ver o primeiro personagem que
é pré-anunciado a sua traição. Jesus anuncia a traição de Judas. E a partir do versículo 36 ao 38, nós podemos ver agora Jesus pré-anunciando a negação de Pedro. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Então Jesus estava dizendo que iria para a cruz, que iria morrer, e que agora Pedro não podia segui-lo, mas depois Pedro o seguiria. E de fato Pedro seguiu. Pedro foi morto, crucificado, e disse que queria ser crucificado de cabeça para baixo porque não era digno de morrer como seu mestre. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Veja, por que eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. E de fato ele deu a vida por Jesus. Só que, meus irmãos, entre darmos a vida, entre darmos o sim a Jesus e darmos a vida por Jesus, existe uma lacuna, um espaço de tempo. E o que vai acontecer nesse espaço de tempo é que nós não conseguiremos controlar jamais. E veja, Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. E aqui, meus irmãos, eu queria abrir um parênteses para falar daquilo que está na primeira carta de São Paulo, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, para que nós possamos entender a traição de Judas e também a negação de São Pedro. Os dois pecaram, os dois traíram Jesus, podemos assim dizer. Porém, veja a respeito de Pedro e a respeito de Judas o que acontece. De fato, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento salutar de que ninguém se arrepende. Veja, de fato, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento salutar de que ninguém se arrepende. Ninguém consegue se arrepender, ninguém consegue chegar ao arrependimento sincero, verdadeiro, se não for mergulhado na misericórdia de Deus, se não for mergulhado na graça de Deus. E esse que é mergulhado precisa estar aberto, dar-se, abrir-se à misericórdia de Deus que vem. Ou seja, está aberto à graça. E essa graça produz um arrependimento que gera vida, que gera salvação. Enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Ou seja, existe uma tristeza, segundo Deus, que gera um arrependimento, que é salutar, que salva a vida. E existe uma tristeza segundo o mundo. Pedro entristeceu-se segundo Deus, segundo o Espírito Santo. Judas entristeceu-se segundo o mundo e por isso caiu na morte. Caiu na morte não somente física e quem sabe também na morte eterna. Não posso dizer que Judas foi ao inferno, mas bem provável que seja, porque Jesus vai dizer: não se perdeu ninguém daqueles que tu me destes, a não ser o filho da perdição. Até qual a dimensão dessa frase de Jesus, ninguém se perdeu daqueles que tu me deste, a não ser o filho da perdição? Ninguém conhece a profundidade, a envergadura dessa frase de Jesus. Mas bem provável que Judas tenha se condenado mesmo. Então o Evangelho de hoje propõe para nós 2 personalidades que está dentro de nós. A de Pedro, de negar, e nós negamos Jesus constantemente. A de Judas, de trairmos Jesus, e infelizmente nós traímos Jesus constantemente. Mas o que nós precisamos compreender é a necessidade de buscarmos a graça de Deus para um arrependimento sincero e salutar que produz a vida, como Pedro fez. Ou cairemos numa tristeza, num remorso segundo o mundo, mas que nos deixa prostrados no nosso pecado. E esse pecado gera morte, porque São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas a vida é um dom gratuito de Deus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.